Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e paz. Hoje eu vou fazer uma pregação que se encontra no livro de João, capítulo 18, dos versículos 28 ao 40. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. E disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, né? Então nós vemos aqui que os próprios judeus, né, os que habitavam lá com Jesus, onde a região que Jesus, né, habitou durante um bom tempo da sua vida ali, pregando o evangelho, né, passando a palavra de Deus, passando a verdade de Deus para aquelas pessoas, mas muitas pessoas não davam valor à presença de Jesus, né? Jesus veio em forma de homem aqui nessa terra. Então nós vemos através dessa palavra o que o Senhor quer falar conosco, né? Você vê aqui que grande parte dessas pessoas eram principais dos sacerdotes, não eram escribas, fariseus, eram pessoas que estavam ali, que tinham conhecimento da lei, que tinham acesso ao templo, às coisas de Deus, né? Até a palavra de Deus. Mas muitos deles, eles não serviam a Deus de todo o coração. Eles ainda não tinham abrido mão dos seus pecados, né? Então você vê aqui que eles, porque já estava perto da Páscoa, eles não podiam entrar dentro da audiência, porque eles iam se contaminar. Mas eles esqueciam o quê? Que eles já estavam contaminados. Só deles não crerem que Jesus é o Filho de Deus, não é? Então você vê que os próprios judeus, as próprias pessoas que eram sacerdotes, que eram aqueles homens que eram vistos como se fossem santos, para o povo, como se eles fossem santos. Eles mesmo que crucificaram Jesus, eles mesmo que soltaram o Barrabás, que era um homem salteador, que roubava. E o Barrabás, sim, ele era para ser crucificado. Jesus não, como foi falado aqui nessa palavra. Não acho nele crime algum, não é? Então, nós sabemos que foi o cumprimento da profecia, não é? Jesus tinha que passar por tudo aquilo, porque para salvar o povo dos seus pecados. Então foi necessário ele passar por tudo isso. Mas nós vemos aqui que muitas das vezes as pessoas, elas acabam pensando que certas coisas que ela vai fazer, como eles faziam naquela época, iam evitar delas se contaminarem, não é? Por que Jesus fala? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque é necessário
nós obedecemos ao Senhor, porque muitas das vezes a gente faz coisas para se sacrificar, pensando que a gente não vai se contaminar, mas a gente acaba se contaminando. Então eles não criam em Jesus, eles não acreditavam em Jesus. Então só deles não crerem, eles já estavam o quê? Sendo condenados. Eles já estavam contaminados, se contaminando, não é? Então você vê que a todo momento eles faziam de tudo para que Jesus, ele não viesse, né? Que ele viesse a ser de alguma maneira preso, morto. Então eles se alegraram, porque eles não sabiam que diante deles estava o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, o verdadeiro Filho de Deus que veio para salvar a alma deles dos seus pecados. Eles não tinham noção disso porque eles não criam, eles não acreditavam. Toda vez que Jesus falava a verdade de Deus para eles, eles não acreditavam. É o que acontece nos dias de hoje. O que Jesus falou aqui acerca da verdade, não é? Tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então nós sabemos que naquela época Jesus falava, não é? Não eram as palavras dele, eram as palavras que Deus passava para eles, através do Espírito, não é? E hoje nós temos a presença do Espírito Santo, que fala também através dos servos, através da sua palavra. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve e conserva ela no seu coração, não é? E pratica, esse sim, esse está servindo a Deus, como Jesus falou, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, se Jesus, ele estava ali para repreender as pessoas, e as pessoas não estavam querendo ouvir a voz dele, estavam se incomodando, queriam fazer de tudo para poder matar ele, é porque a verdade, ela incomoda, não é? Então, isso acontece conosco. Se a gente vai começar a falar a verdade dos pecados que as pessoas estão cometendo, não é? Se elas não quiserem aceitar a correção de Deus, ela vai se afastar, ela vai ficar com ódio daquela pessoa que está falando a verdade para ela. Então, mas mesmo assim, nós temos que continuar pregando a verdade, falando a verdade. Doa a que doer. Porque nós estamos aqui para pregar a verdade. É por isso que essa casa de oração é casa de oração pregando a verdade de Deus. Porque aquele que ouve a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, ele vai sim seguir, praticar, e mesmo que doa, porque fazer renúncia, como Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Então, para nós fazermos renúncia, dói, é difícil você abrir mão do seu pecado, das coisas que você já tem prazer nas coisas do mundo, mas vale a pena, porque só isso vai fazer com que a gente venha verdadeiramente alcançar a salvação, a vida eterna. Então que vocês, meus amados, venham refletir nessa palavra, porque é uma palavra muito forte, não é? Nós vemos aqui que não basta ter aparência de santo, como aqueles sacerdotes, escriba, fariseu, entre os judeus também, não é? Não adianta ter todo o conhecimento da palavra, não adianta para os outros nós sermos santos. Nós temos que viver a palavra de Deus e estar sensível ao que o Espírito Santo quer falar conosco, porque ele nos incomoda, ele nos convence do pecado, mas ele nos dá a liberdade da gente aceitar a sua voz ou não. Então fica uma pergunta: você é da verdade ou você não é da verdade? Se você for da verdade, você vai dar ouvido à voz de Deus. Se você não for da verdade, você vai estar praticando a mentira, e aqueles que praticam a mentira, aqueles que não querem mudar, né? Ou seja, eles estão se enganando, eles estão como mentindo para si mesmo, eles não querem aceitar, né? Que estão errado, que estão em pecado, como aqueles homens daquelas épocas. Então, se você é da verdade, você vai ouvir, vai se examinar, vai ver aquilo que você precisa renunciar, aquilo que você precisa abrir mão do seu pecado, e você vai praticar. É essa palavra que eu deixo para cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade, graça e paz.